Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quinta-feira. Cabeça boa, né? Várias vezes a gente... Que dia é hoje? Né? Que dia é hoje? É verdade, isso fica meio perdido aí. Né? Passa rápido. Sim, daqui a pouco a gente já está de asinha lá no mundo espiritual. Batendo as asas. Quer demorar? Por quê? E lá, será que não é melhor? Isso aí. Do jeito que as Se a gente coisas melhorar estão, eu aqui, acho que tá melhor. melhor. Se a gente não melhorar. Não, é assim. Se aqui bom, lá bom. Se aqui ruim, é lá. Dizem, né? Mas Sama fala que é assim. Como é aqui, por exemplo, se você é feliz aqui, lá continua feliz. Se aqui não é feliz, lá não muda. Assim. Ah, morreu, agora acabou. Não, não acabou. Porque, na verdade, a gente separa vida material da vida espiritual, né? Separa. Quando eu morrer, eu vou ser um espírito. Não, a gente já é. Já é. Você já é. A única coisa é que está materializado, né? Mas já é um espírito. Tem bastante literatura, principalmente kardecista, né? Que elucida, sim, muito bem, né? Muitas coisas. Que no mundo ocidental, no mundo oriental é diferente. Mas no mundo ocidental é esse jeitinho mesmo. Do jeito que você vê, a pessoa é aquilo ali, não muda, né? Mesmo o pensamento que tem quando está aqui, maneira de viver, a pessoa é preconceituosa. Chega no mundo espiritual, vai ser o quê? Tolerante, compreensivo? Não, vai ser continuar preconceituoso. Né? Só que lá a purificação é muito mais acelerada que aqui. Muito mais. Ainda bem, né? Graças a Deus. Não, já pensou? Pessoa que sofre tanto aqui, chega lá sofrendo. Lá acho que arrependendo, tudo já dá melhor. Né? Se a gente lembrasse, né? A gente não lembra, né? Ensinamento de Meixo Sama, Proteção Divina e Negativo, publicado no livro O Caminho da Felicidade, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendíssimo Minoru Nakahashi. Ministro, alguns membros estão recebendo orientação que, ao meu ver, parece um exemplo de fé imposta. Certos ministros dizem o seguinte a quem está querendo abandonar a doutrina: você pode até afastar-se da fé, mas não garanto quais sejam as consequências do seu ato. Se você contrariar a Deus, vai ser castigado. Então, é bom repensar antes de tomar tal atitude. Quero a opinião do senhor a respeito desse fato. Meixo Sama. Nessa orientação há pontos certos e errados. Está correto falar que existe liberdade de fé. Cada pessoa tem a opção de escolher o credo que deseja seguir. Porém, a maneira como os membros vêm sendo orientados parece-me um pouco fria, sem coração, o que revela falta de amor. Por outro lado, constitui um erro grave dizer que Deus castiga quem abandona a fé. O que acontece, na verdade, é a perda da proteção divina. E, como consequência, tem-se a ocorrência de um ataque do negativo nesse momento,
o que dá a impressão de que se trata de um castigo de Deus. Mas, de fato, o que está faltando é só o amparo do alto. Portanto, toda vez que a pessoa, toda vez que as pessoas se voltam contra Deus, elas mesmas cortam o cordão de proteção que as liga ao Pai do céu. E, por isso, ficam desprotegidas e sujeitas à invasão do mal que vem de fora. Então, aquilo que é visto como castigo não passa de mera atuação das forças negativas. Ministro, de vez em quando, algumas pessoas dizem que a ação purificadora é uma advertência de Deus. Essa afirmação corresponde à verdade? Olha, cuidado, hein? Vai purificar. Cuidado, é muito bom. Purificar é ruim? É bom? Então, não é cuidado. A pessoa coloca um peso negativo naquilo que é positivo. Como se purificar fosse um castigo. Na verdade, uma bênção. Porque eliminando sujeira do corpo. Tanto do físico quanto do espiritual. Limpando os dois. Né? Então, não pode... Ah, meu Deus, olha... Se você fizer isso, vai purificar. Se fala isso pra gente, a gente fala, oba, então vou fazer isso. É claro, óbvio, a gente sabe que, se a gente, por exemplo, pegar e começar a quebrar as coisas, alguém fala, olha, se você fizer isso, vai purificar. Tem razão, vai, né? Você está fazendo uma coisa negativa, quebrando as coisas. Quando você faz isso, quebra as coisas, você cria mácula dentro de si mesmo. Futuramente, essa mácula vai ser limpa, ou seja, vai purificar. Mas você que está construindo o sofrimento, porque purificar não é sofrer, é sofrer. Sofrer, purificar, é assim. É assim. Então, tem uma coisa negativa também, mas que a gente coloca, né? E não você falar, olha, é o contrário de você falar assim, olha, se você não dedicar, você vai purificar. Como ameaçando a pessoa, usando a purificação como uma forma de castigo. E purificação não é castigo, porque Deus, Ele não castiga ninguém. Ele não faz isso. A gente que faz. A gente que faz, né? A gente cria, a gente vai, pega a pá, cava a terra, faz o buraco, entra dentro, e aí depois fica assim, jogando a terra em cima. Incrível. Tampa tudo, só fica a mãozinha que não dá para puxar, né? A mãozinha assim. Aí fica pedindo, socorro, socorro. Mas você criou. Claro que alguém pode vir puxar você, te tirar, né? Usado por Deus para te tirar. E você pedindo socorro, né? Por isso, purificar é bom, mas melhor ainda é não sujar. Não sujar. Esse que é quem, pessoa era do dia, era do dia, vai ser de pessoa assim, pessoa que não fica sujando tudo. Né? A gente sujando, e depois reclamando. Ai, estou sofrendo tanto. Por que será, né? Por isso a gente, antes de reclamar,
do nosso sofrimento, a gente tem que pensar, olha o que eu fiz para mim, né? O que eu estou fazendo, que eu estou construindo isso tudo? Ah, não estou fazendo mais, estou fazendo tudo direitinho. Bom, será? Será que está? Do ponto de vista nosso, pode ser que está, né? Mas do ponto de vista de Deus, pode ser que está fazendo ainda muita coisa que não era para fazer, né? Então, não é tão fácil descobrir, mas procurar, né? Melhorar, para não precisar sofrer tanto. Não... Tem pessoa que pratica muito o bem, né? Aí alivia, não precisa sofrer tanto, porque praticar o bem também limpa. Mas pratica o bem e ao mesmo tempo o mal. Aí limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. Então não evolui. Fica meio como que estagnado. Não melhora, né? Porque você pratica fazendo uma coisa boa, uma ruim. Uma boa, uma ruim. Então tem como balança. Se a gente fizer mais coisas boas do que ruim, tá ótimo. Se tiver assim muito empatado, não é tão bom, né? Porque você não evolui. Mas se tiver fazendo mais coisas boas do que, ótimo. Agora mais coisa ruim do que boa, tá perdido. Porque construindo o próprio inferno onde vive. Então as pessoas dizem que a ação purificadora é uma advertência de Deus. Isso é verdade? O ministro perguntou, Meixo Sama. Não. Está completamente errado afirmar isso. Se por acaso houver advertência, ela vem do protetor, que é um espírito escolhido dentre os antepassados mais evoluídos, cuja missão é orientar a pessoa e protegê-la contra o mal, não permitindo que ela cometa os mesmos pecados de seus ascendentes, o que impede então o acúmulo de novas mágoas. Aí, vamos supor, né? Meu pai era político, desonesto. Aí eu vejo que ele era político. Falei, pô, fácil eu entrar, tem o mesmo sobrenome, né? Já convivi nesse meio, já estou inserido, já conheço as pessoas, então vou me candidatar também. Aí você continuando, aprendeu de uma forma errada a se beneficiar do dinheiro público para você mesmo. Ou seja, um político ladrão. Aí aprendeu com o papai roubar. Vai roubar também, né? Então, papai roubou, não rouba. Mas ele roubou, não é só ele vai pagar. Filho vai pagar também. Porque filho, quando o pai morre e deixa herança, você recebe, né? Se for R$1 recebe. Se for R$1 milhão é seu. Se for dívida, é sua. Seu pai morreu devendo R$10 no bar. Antigamente, papai ia no bar, tomava cerveja, falava, marca aí no fim do mês, eu aceito. Tinha caderneta, né? Quitanda também, não era assim? Até mercadinho pequeno era assim. Né? Sim, aí morria. Aí vinha o dono do mercado com a conta. Quem que ia pagar? Você. Não é? Você paga. Porque conta do seu pai também é sua. Então, nossos antepassados, aqueles que praticaram muitas coisas erradas, deixam para a gente pagar muita coisa, né? Outros, por outro lado, deixam crédito para nós, deixa a herança boa, e assim a gente vai vivendo, procurando não cometer os mesmos erros dos nossos antepassados.
Se seu pai e sua mãe era preconceituoso, racista, né? E você percebeu, puxa, meu pai não era certo fazendo isso, minha mãe não, né? Você não é, você modificou história da sua linhagem, né? Só que assim, pessoa que eles magoaram, muitas vezes vai aparecer na sua frente, fazer você sofrer. E está tudo certo. Porque é família, né? Como família, o que é de um é de todos, né? Então muitas vezes pessoa muito boa, mas sofre. Porque tem carregando mala de pecado dos antepassados e de outras vidas dela também. A vida é minha mesmo. Né? Sim. É que assim, não fica tão grande. Não é que você morre e tudo que você fez outra vida você vai pagar nessa. A grande maioria disso tudo é eliminado quando a gente vai para o mundo espiritual. Não é aqui, é lá. Lá é que limpa profundamente. Por isso que a criança nasce, você vê uma pureza, não é? Depois, com o passar do tempo, né? Você põe uma maçã boa no meio de um monte podre, ela vai poder. Porque o mundo te leva a isso. Se não tiver muita proteção, se, por exemplo, não tem essa evolução de geração em geração, tendência é cair e piorando. Porque em casa, exemplo de pai, de mãe é péssimo. Péssimo. Né? A não ser aqueles espíritos que nascem já com uma missão maior. Aí pai e mãe, mesmo não sendo ele que é o bom, né? Também tem. Interessante. Então assim, a gente muitas vezes olha a pessoa tal, e julga aquela pessoa, né? Mas às vezes você não está falando de uma pessoa, viu? Você está falando de toda uma linhagem. Meixo Sama teve problema com isso, sofreu com isso, viu? Ele falou de uma tia da esposa dele que já tinha falecido, mal, e a esposa dele quase morreu. Tia veio, apertou a garganta dela, espiritualmente. Ele falou, não, aí ele percebeu que tinha alguma, falou, o que é isso? Chamou o espírito para conversa, né? Ele tinha esse dom. Se ele via que tinha alguma coisa, ele conseguia trazer à tona, fazer manifestar espiritualmente. Você falou mal de mim. Você, não, aí pediu perdão. Falou, me arrependo. Me disse, não deveria mesmo ter falado, eu nunca mais vou fazer isso. Então tudo bem. Então, vou deixar ela. Então, muitas vezes a gente passa mal, tem dores, tem isso, tem aquilo, não sabe por quê. Tem a toxina, claro, tem a nuvem, claro, mas tem coisas a mais que ainda vem para agravar. A gente tem que se policiar bastante, né? A gente que achava que era só tomar cuidado com os vivos, ainda tem os mortos. Os mortos que são vivos. Meu pai do céu. Ministro, gostaria de receber sua orientação sobre a diferença entre um homem considerado perfeito e aquele que goza de plena saúde física. Meixo Sama, não há diferença alguma entre eles. Quando se trata de saúde, é necessário levar-se em consideração a parte física e a espiritual, para que o ser humano usufrua da perfeição. No entanto, é difícil encontrar alguém assim. Por exemplo, os ladrões. Muitas vezes são fisicamente fortes, mas têm um espírito doente. A meu ver, o máximo possível a ser atingido pelo ser humano é a possibilidade de aproximar-se passo a passo da perfeição. Corpo são, mente sã, né?
Seria, no caso, então, espírito purificado e corpo purificado. Meixo Sama fala que a perfeição é um espírito puro num corpo purificado. Muitas vezes também acontece o contrário. Corpo está... Meleca. corpo já está meio... Mas espírito não está tão mal. Espiritualmente a pessoa... Só que não deu corpo... Meixo Sama fala. Tem pessoa que purifica muito aqui, né? Corpo, fisicamente. Elimina muita toxina. Mas espírito, quando vai no mundo espiritual, já não é aquele sofrimento. É muito menos. Já vai para lugar muito melhor. Porque sujeira ficou mais na parte material. A parte espiritual tinha limpado. Tanto que ele ensina assim: espírito precede matéria, não é? Quando você, por exemplo, recebe jorei, corpo físico e espiritual, não é? O que acontece? Luz elimina nuvem do espírito. Espírito sobe nas camadas do mundo espiritual. Pela lei do Soul, que é a lei de adequação. Fica corpo e espírito inadequado. O que acontece com o corpo? Purificação, limpeza, para acompanhar a parte espiritual que você levou. Entendeu? Isso é importante saber, né? Porque você primeiro sobe espiritualmente. Você vê que sentimento melhor, cabeça melhor, coração melhor. Depois corpo limpo. Vem limpeza. Inevitável não vir, vem. Né? Quando você está prestes a partir, desligar do corpo, espírito limpou, subiu, corpo não conseguiu acompanhar. Corpo pifou, morreu. Espírito está lá. Subiu. Graças a Deus, né? Senão não faria sentido Meixo Sama ter falado das toxinas, de tudo que suja o espírito, porque aí a pessoa fala, então tudo bem, eu vou ficar bonzinho e tomar um monte de... e pronto. Não, ele suja o espírito. Espírito está muito bem, você tomou um monte de coisa que sujou o sangue. Espírito para se adequar ao corpo. Corpo puxa espírito, espírito. Interessante. Porque junto, né? Junto. Mas quando separa, é diferente. Ainda bem, né? Ainda bem. Tem relatos, testemunhos no livro Evangelho do Céu, volume 4, no fim do livro, tem um testemunho que fala exatamente isso. Uma pessoa que, senhora, assim, ficou muito doente, e ela ouviu orientação de Meixo Sama para não usar nenhum remédio, medicamento, não fazer tratamento médico e somente receber jorei. Mas morreu. Depois, filho, não sei, ela manifestou, falando assim que por ter aguentado, suportado tamanha purificação e confiado no jorei até o final, morreu, foi para o mundo espiritual, mas ficou num lugar maravilhoso. Parece que como tipo de prêmio, né? Interessante. Tem no Evangelho do Céu, volume 4, no final lá onde tem os testemunhos, tem esse testemunho. A gente estudou aqui, não sei se ainda tem no YouTube, talvez já foi tirado, né? Mas você vai estudar de novo. Vai estudar. Não sei quando. Então, assim, né? Não é porque a pessoa tem saúde física que espiritualmente está bem. Não é, então quem está fisicamente bem é porque está bem espiritualmente. Porque às vezes acontece isso, viu? O pessoal fala assim, está com tanta purificação, deve ter muita mácula. Como se a pessoa fosse má, ruim, né? Isso não tem nada a ver, viu?
Tem pessoa que saúde está maravilhosa, mas coração está imundo, não é? Tem pessoa que sofrendo, purificando muito, mas coração maravilhoso. Não precisa ir longe. Meixo Sama sofreu muito, purificava o tempo todo, tomou muito remédio até saber era muito mesmo, né? Então é assim mesmo. Chico Xavier fazia muito tratamento, todo mundo, todos os santos, eles usavam remédio, medicamento, não sei o que, mas coração maravilhoso, coração bom. Por isso o Meixo Sama fala, salvação não é só messiânico, outros também. Eles são religiosos. Mesmo assim. Ministro, no futuro mundo da luz, será possível ensinar apenas por atitudes, sem que haja necessidade do emprego de palavras? Meixo Sama, sim, vai ensinar só com o próprio exemplo. No futuro, Meixo Sama fala, no mundo da luz, futuro mundo da luz. Mas atualmente, o ser humano não é capaz de compreender, ir além do domínio da fala, pois faltam-lhe pensamentos corretos e sabedoria. Daí não ter condições de comunicar-se através de atitudes. Inclusive é bem raro encontrar-se alguém que domine essa habilidade. No entanto, assim que os homens progredirem em sabedoria, não necessitarão de muitas palavras. E por isso, devem se esforçar para atingir o ponto de serem capazes de estabelecer comunicação usando apenas o olhar. O Meixo Sama falando para a gente, se esforça para não usar muita palavra para se comunicar. Não é? Às vezes eu estou sentado ali, né, antes da oração, e sentado ali, eu tenho um relógio lá atrás, mas eu tenho que virar o pescoço. Aí eu coloquei um pequenininho aqui, que assim eu não preciso virar, estou assim já, estou vendo, né? Tô vendo. Só que às vezes ele tá virado para lá, aí eu não vejo, né? Aí eu falo, não, vou ter que levantar e ir lá. Aí tem pessoa que fica aqui mexendo, está colocando coisa e tal, mexe no som, né? Que ajuda de manhã, né? Aí eu olho para a pessoa, olho para o relógio, só isso. Aí a pessoa olha para mim, vê eu olhar para o relógio, aí ela olha para o relógio, aí vai lá, vira. Só com o olhar, entendeu? Ele fala, faz isso. Às vezes eu estou aqui também, está muito calor. Aí eu olho para a pessoa, olho para o ar-condicionado. Aí ela vai lá, diminui a temperatura. Não é todos. E assim, não é uma coisa, olha, vamos combinar, vamos fazer assim, assim. Não. Essas coisas vão acontecer. E aí você vai perceber que uns vão conseguir se comunicar assim, outros não tem como. Você vai ficar doido ali, olhando e desolhando, olhando e desolhando, e a pessoa vai falar, meu Deus, está doido, né? Fica olhando, olha para mim, olha para lá, olha para mim, olha. O que será que ele quer? Não tem essa preocupação, o que o outro quer. Quando você começa a perceber o que as pessoas querem, aí fica fácil você atuar. O que a pessoa está querendo? A pessoa vem receber jurei, você pensa, o que ele quer? Por que veio aqui? O que está querendo? Né? Quem trouxe essa pessoa aqui para receber jurei? Será que veio assim? Vou lá. Quem colocou ideia? Quem mostrou o caminho? E por que trouxe? Por que mostrou o caminho? Qual é o interesse desse que trouxe? Desse que mostrou? O Chama fala, a pessoa que vem receber jurei, primeira vez, antepassado encaminha. Antepassado da pessoa encaminha. Porque antepassado da pessoa é parente da pessoa e sabe que a pessoa recebendo luz, ele também
se eleva espiritualmente. E toda a linhagem da pessoa recebe luz. Eles trazem. Então, sabendo disso, você tem que saber. Ministrando Jorei não é só na pessoa. Ministrando Jorei é toda a linhagem espiritual daquela pessoa. Quantas pessoas já vieram aqui manifestar, falaram, ai, minha mãe, minha avó, não sei o quê. Lembra? Moça que veio, ai, minha avó está aqui. Eu falei, ai, cruz, credo, não sai pra lá de Deus, hein, que medo. Lógico que está. Lógico que está. Mas manifestou no sentido, agradecendo a luz, falando que coisa maravilhosa, só chorando. Tudo. Não é uma coisa ruim. Coisa boa. Boa. Tu tem, viu? Muitos não têm essa. Simplesmente vem, senta ali e recebe luz. Mas todos podem ter certeza que tem. Tem pessoa que vem, senta assim, ó. Já viu? Mão, fica assim, mão. Ou mão apoiada na perna assim, mão para cima. Desse que aqui, segurando o antepassado na palma da mão. Assim. Ministra Jorei. Ministra Jorei. Às vezes vem aqui em cima. E às vezes aqui. Então, Jorei. Fazendo aqui, né? Faz aqui, ó. Também. Para eles. Em volta. Engraçado. Auto-Jorei. Auto-Jorei. A gente faz auto-Jorei, né? Faz auto-Jorei em cima aqui. E vê o que acontece. Nunca fizeram isso? Já fez isso? Não na cabeça. Em cima da cabeça, no ar. Já fez? Jorei? Não? Experimenta. Vê o que acontece. E é interessante, né? Às vezes falta um pouco de curiosidade, né? Outro dia a pessoa me pediu foto, né, daquela, para colocar em casa, Meixo Sama ministrando Jorei, né? Já me pediram várias vezes me pediram. Ninguém nunca observou uma característica que tem nessa foto e falou, olha, você reparou, não sei o que eu falei, você é reparador, né? Em observador, só tem olhar atento. Observou coisa que ninguém vê. Eu mesmo não falo disso. Não é? Tem pessoa que olha, por exemplo, coisas sagradas. E tem pessoa que olha e fica querendo desvendar alguma coisa ali. Querendo entender alguma coisa dali. Querendo pescar algo. Quer algo a mais. Isso é interessante. Isso é como que o do China. A pessoa tem buscando alguma coisa. Isso é bom, não é ruim? Bom. Curiosidade. Curiosidade é bom. Muito bom. Ainda mais coisa espiritual. Porque material já está tudo aqui já. Já tem bastante gente correndo atrás disso. Evoluiu muito. Agora precisa reaver essa espiritualidade. Que é gostoso também saber, né? Gostoso. E ajuda muito, muito, você saber. Muito. Então essa coisa da comunicação, né? Mesmo em conversas, nota-se que são raras as pessoas capazes de tocar no ponto fundamental de um assunto, e a maioria delas fica só girando em torno do tema, falando exageradamente. Inclusive, percebo esse problema entre os japoneses, que, por terem vivido quase 3 séculos sob o domínio do feudalismo, regime que lhes ensinou a mentir, não tem condições de expor apenas o ponto focal de uma conversa. Sabe quando a pessoa... Aquela história do telefone sem fio. Você fala uma coisa para alguém, aí a pessoa vai contar
quando vai contando de um, quando chega no último, aí o último vem contar para quem falou primeiro. O primeiro fica, nossa, não foi isso que eu falei. Eu não falei isso. Tem essa brincadeira, não tem? A gente fazia, não sei se vocês já fizeram, sai coisa tudo, porque alguém no meio do caminho, já de prazo. Porque assim, né, a gente fala uma coisa para alguém, às vezes, querendo ajudar, né? Ou você nota que alguém está fazendo alguma coisa, que fazendo daquele jeito ela vai sofrer, e aí você fica assim, aí acaba, em vez de falar com a pessoa, fala com outras pessoas. Poxa, a pessoa está fazendo isso, né? Poxa, uma pena, né? Vai sofrer, está fazendo errado, vai dar errado, né? Aí outra pessoa pega e fala, nossa, a pessoa está fazendo errado, hein? Olha, a pessoa ruim, viu? Mas você não falou que é ruim, que nada. Você, ao contrário, você falou que é no sentido de ver como falar não é tão bom. Porque você fala, dependendo o que falou, aquilo chega no ouvido dos outros, e às vezes você nem falou. Também tem. Você nem falou. Incrível, né? Por isso, assim, conversas tem que tomar cuidado. Entendi. Isso não é fácil mesmo, porque a gente é meio inocente, falando assim, sem pensar antes o que está falando, ou às vezes nem prestando atenção o que está falando, simplesmente sentimento veio, você colocando para fora seu sentimento, expondo, né? E aí não sabe onde isso vai parar. Então muitas vezes não é fácil mesmo. Às vezes a gente precisa lapidar isso, acontecer muitas coisas que a gente percebeu como isso é prejudicial. A gente percebeu, aí começa a cuidar. Mas enquanto está indo tudo bem, enquanto não tem purificação, a pessoa não percebe. Engraçado, né? Tem que ter um sofrimento, que nem conflito, entra conflito, depois você pensa, puxa, e se eu não tivesse falado? Mas não dá para desfalar, né? Não dá para desfalar. Você já falou, já foi. Mas, próxima vez, dá para lembrar. Puxa, da outra vez eu falei, deu uma confusão. Então agora acho que é melhor. Eu não falo, aí não fala nada para ver o que acontece, como acontece. O que vai acontecer? Né? É claro, cada caso é um caso. Você vê seu filho fazendo coisas erradas, você tem que orientar. E com palavras, porque com o olhar talvez ele não entenda, nem com telepatia. Não é? Telepatia também tem, no mundo espiritual tem pessoas que se comunicam através do pensamento, através do sentimento. Sentimento, quase todo mundo se comunica, só não percebe que está comunicando. Por exemplo, eu pensar em alguém com raiva, aquela pessoa que eu estou pensando com raiva, ela vai se sentir mal. A não ser que ela tenha proteção. Ou que não tenha máculas. Não ter máculas é muito difícil. Mas ter proteção já é mais fácil. Você está trabalhando na obra divina, se esforçando para fazer as coisas corretamente, aquilo vem, Deus não deixa. Fala, não mexe com ele não. Ele está fazendo bem aqui, está indo. Fica com você. Depois a gente vê o que vai acontecer. Mas por quê? Então, por isso o Meixão falava assim, não seja odiado. E muitas vezes a gente é odiado simplesmente porque abriu a boca. Abriu a boca, alguém te odeia. Então melhor fechar, né? Deixa quieto. O sábio fala, né? Você tem 2 ouvidos, uma boca. Isso é sinal que tem 2 olhos.
Fica olhando, observando, escutando e não fala. Se para falar, fala só metade. Qual metade? A boa. É bastante. A boa. Mesmo assim, corre perigo. Porque dependendo quem você fala, a pessoa tem 2 ouvidos que não escutam lado bom e ruim. Lado, às vezes, bom e entupido, só escuta ruim. Aí não entende. Por isso que tem outro que fala assim, eu sei o que eu falei, mas eu não garanto que a pessoa escutou direito. Entendeu, né? E é difícil entender muitas vezes as pessoas. Precisa um esforço, precisa querer entender, querer ouvir, querer entender. Aí você vivendo melhor. Pessoa que não se importa de querer entender, compreender os outros, não vive bem. Porque só importa a opinião dela mesma, né? Cria muito mal para si mesmo. Egoísmo. Né? Só a pessoa que quer ser certa. Sim. Outra atitude sobre a qual quero alertar a vocês relaciona-se ao fato de certas pessoas de fé frequentemente evitarem o mundo dos homens, o que é um hábito nada recomendável. Pessoa percebeu tudo isso. Pessoa sabe que sozinho fica bem. Muitas vezes você quem costuma ficar sozinho, fala, poxa, eu sozinho eu fico tão bem. Quando eu me isolo, eu fico tão bem. Só que tem um problema. Quando a gente se isola, a gente não ajuda mais ninguém. E aí perde a utilidade na obra divina. Então, assim, a gente vai tomar a bordoada. Nós vamos é bom. Nós vamos amargar o trem. O trem vai ser pesado, mas, por outro lado, nós vamos ter a possibilidade de ajudar muitas pessoas, inúmeras pessoas. Não tem como você tirar alguém da lama sem sujar seu pé. Vai sujar, não tem problema. Depois é limpo, sabe? Então, muitas vezes a gente está no meio da confusão, vai respingar. Ah, então não vou mais lá, porque lá... Mas aí vai ajudar quem? Porque é interessante, lugar onde tem muita luz, negativo atua fortemente para que ninguém se beneficie dessa luz. Atua, pega um, pega o outro, pega o outro. A pessoa está tão bem, está bem. Você vê, nossa, a pessoa está bem. De repente a pessoa vira um capeta. Fala, nossa, até está. Nossa, nunca fez isso. Nunca fez isso. Não, pessoa que é elegante, sabe? De repente perde tudo. Porque pegou. Pode acontecer. E a gente tem que entender esse lado. Entender que isso acontece. E que a gente não está aqui para julgar. Porque isso foi uma coisa momentânea. Aconteceu. E a gente não é juiz. A gente deveria julgar só nós mesmos. Puxa, eu fiz isso. Deus, Ele me perdoa. Vou tomar mais cuidado. Ele dá oportunidade. Sim, ainda quando pessoa só de vez em quando, mas tem pessoa todo dia Mas se a gente sabendo, dá para conviver melhor. Se isolar, eu vivi pessoa que se isolou porque não aguentava ficar junto. Não, a pessoa não aguenta ficar junto. A espiritualidade é assim, você vai adquirindo uma certa sensibilidade, você não aguenta. Você vem um pouco ali, fica um pouco, você quer ir embora, você não aguenta. Não aguenta. Porque é diferença muito grande. É como você pegar uma pessoa que já fez doutorado, que já fez PhD, e colocar ela numa sala de aula de criança de terceira série, quarta série. Ele vai ficar lá olhando, ele não vai aguentar suportar aquilo. Ele vai olhar e falar, meu Deus, eu quero ir embora, eu não quero mais vir aqui. Eu já sei tudo isso. O que eu estou fazendo aqui? Né?
Mas talvez foi colocado ali para ensinar, para ajudar. E se for embora, não vai ajudar ninguém, não é? Então tem que aguentar, tem que ficar. Que bom. Negativo quer tirar, você fala para ele, vou ficar. Vai ter que me engolir. É verdade. E vai, e fica. Aí vai ver como é bom. Porque você ajudando as pessoas, fica bom. Porque você fica satisfeito de ver depois a melhora das pessoas. Ruim é quando você vê a pessoa involuir. Involuir. E tem casos de pessoas que, em vez de melhorar, começam a piorar. E você querendo puxar e não vem. Está tão enlameado que escorrega. Não vem. Aí tem que deixar. Deixa lá na lama. Uma hora a pessoa põe um pouquinho a cabeça para fora, assim, fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí sai sozinho. É verdade. Sai e volta. Né? É assim, tem que largar a mão. Tirar o apego, tirar tudo. Aí vem, se fica com aquele apego, meu Deus, não vem. Atrapalha. Membros de certas religiões cheiram a eremitas por suas próprias atitudes. Pode-se perceber facilmente o credo que professam, mas na messiânica não convém haver cheiro algum, sendo que o ideal mesmo é ninguém saiba a qual religião o outro pertence. A nossa fé perante a sociedade não dá medo. Tem pessoa que entendeu a parte do remédio e do medicamento. Aí sai igual um biru, tá falando para todo mundo, que no meio de lugar que você vê que ali não é o meio adequado. Tem lugar adequado. Tem lugar não é adequado. A gente é assim, né? Antigamente, eu levava minha mãe no médico, e a médica começava a conversar com a minha mãe e eu não aguentava. Eu ficava possuído. A vontade que eu tinha era pegar o pescoço da médica e fazer igual de frango. Vontade. Vinha. Uma vontade horrorosa. De ruim. Vinha. E eu ficava ali e falava, o que eu posso fazer? Minha mãe não entende. Ela não entende. O que eu posso fazer? Aí, só que minha mãe não entendia, mas ela também queria fazer como eu estava fazendo, de não usar remédio, de ficar só com o joreto, mas não conseguia. Então ia no médico, e eu tinha que levar. Mas aí ela começava a discutir com a médica. Não, mas eu não quero remédio, mas então o que a senhora está fazendo aqui? Aí eu falava, meu Deus, agora começou a loucura toda. Então tem lugar que se você vai nesse meio falar alguma coisa, lógico, você está... Não adianta você querer ir lá, demônio, vem aqui, vou te salvar. Isso a gente não tem menor condição de nada disso. A gente vai ajudar as pessoas que estão próximas. Ou, mesmo não é próximo, mas alguém colocou aquela pessoa na sua frente ali, para você ajudar. Eles têm que entender até qual é o tamanho do recipiente. Não dá para querer colocar tudo de uma vez. Transborda. É colocar devagarinho. Pouquinho. Outro pouquinho. Fica olhando, vê se tá como que tá. Vai tirando o nível lá, ó. Vai complementando. Tinha um reverendo que a pessoa vinha a primeira vez. Ele chamava a pessoa, falava, vou ministrar 10 joreivas. 10, você vem aqui 10 vezes. Aí depois da terceira, quarta vez ele olhava e falava, acho que agora já dá para falar sobre o mundo espiritual. Aí começava a falar.
Aí ele percebeu, a pessoa está gostando. Aí quando chegava no quinto, sexto jurei, falava, agora acho que já dá para falar de Meixo-sama. Falando de Meixo-sama. E assim ele foi, através da própria experiência dele, aprendendo. Porque comer, a gente entende. Aí, Quer passar tudo isso? a pessoa assusta. É um choque muito grande. É um choque enorme. Às vezes é mais fácil não falar nada, só ministrando o jorei. E falando para a pessoa, quando a pessoa vem, falando assim, olha, senta um pouquinho aqui, não ministra jorei, imediatamente. Senta um pouquinho aqui, pega o livro. Está cheio de livro aqui, né? Pega o livro, dá na mão da pessoa, fala, olha, vai lendo esse ensinamento aqui, eu só vou aqui rapidinho, já venho. E deixa ali 5 minutos, lendo, a pessoa fica lendo. Aí ela vai entender, vai beber água direto da fonte. É verdade. Ensinamento tem que ser. Direto da fonte é menos contaminado. É. Eu sempre falo, eu dou várias aulas, palestras no seu. Lê ensinamento. Às vezes eu falo coisa absurda. Pode acontecer. Coisas que eu aprendi de outros lugares que na hora de falar passou. Perdão, pode acontecer. Me policio muito para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Por isso eu não pego e leio o ensinamento e depois eu falo. Eu gosto de ir lendo, falando, porque eu estou tá aqui amarrado nele, falando coisa dele, amarrado no ensinamento. Senão é capaz de fugir para outro lugar, né? Tá bom? Então, lê ensinamento. Lê ensinamento. A gente aprende muito. Recebe jorei, lê ensinamento. Recebe jorei, lê ensinamento. Só jorei. Última aula do livro Seguindo Meixo-sama, né? De terça-feira à noite. Só jorei não adianta. Não tem jeito. Tem que ler. A pessoa tem que se esforçar para se modificar. Tem que ter um esforço individual para a pessoa se modificar. E como que a pessoa vai se modificar sem saber se está certo, se eu estou certo ou estou errado? Pegar manual. Aqui é manual e bússola ao mesmo tempo. Te indica para onde ir e já é o mapa com GPS, com tudo. É só seguir. É que no caminho a gente vai encontrar espinho, pedregulho, ladeira íngreme, né? Mas tem hora que a gente vai encontrar uma área de descanso, com uma piscina assim de hidromassagem, né? Com uma limonada bem geladinha assim, gostoso, né? Fica ali, descansa um pouco, tão bom, aquele prazer. Sim, prazer espiritual. A gente fala de uma forma material, mas quando você entra no caminho da espiritualidade, da evolução espiritual, você sente muita paz interior, muita tranquilidade, coisa que quando você está fora, difícil sentir, né? Difícil. Mesmo sozinho, mesmo estando sozinho, cabeça não te dê, sentimento, pensamento te deixa maluco. É verdade. Mas você, né, estando bem espiritualizado, mundo louco, você ali. Você não Chapado, né? Ah! Não diga. É mesmo. Ah, sim, porque você é tranquilo. Está calmo, está bem. Tá bem? Aí está bem. Você vê que a pessoa, muitas vezes, não consegue, demora muito tempo até chegar esse estado, né? Demora. Mesmo receber jorei. Se você ficar mais que 5 minutos ministrando, a pessoa vai estar com pulga.
demora uma meia hora até a pessoa acalmar um pouco. Tem pessoa que tem que ministrar mais. Tem pessoa que senta assim para receber jurei, faz assim, se bobear, imediatamente dorme. Porque já está. Então é só levantar a mão, 5, 10 minutos, pode ir embora. Na verdade não precisaria nem de orelha. Claro que precisa, né? Tirar a impureza. Precisa. Mas a pessoa bem, está bem. Porque a gente consegue ficar bem tendo toxina no corpo físico. Mas no espiritual é muito difícil. Muito difícil. Mas salvação verdadeira tem que ser corpo físico e espiritual. Então tem que limpar os dois. Chega, né? Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã acho que vai ser mais curtinho. Amanhã é bem mais rápido, tá bom? É que o ensinamento também é grande. E eu falo bastante, né? Acho que é porque eu fico sozinho, não tem quem falar, e chega aqui eu fico falando. Se deixar, eu fico falando até amanhã. E é gostoso porque ninguém interrompe, né? Você vai falando. Quando está conversando, eu não gosto muito. Você está falando, a pessoa interrompe, aí eu falo, vou ficar falando só na frente do... Eu vou ficar gravando o vídeo. Tchau.